Olá, pessoal. Estamos aí com mais um Aldeia Cast, trazendo um monte de informação para vocês. Dos mais diversos temas, né? Saúde, psicologia, esportes, diversidades, curiosidades. E hoje a gente vai falar de um esporte que é o esporte mais popular do mundo, o futebol. E o futebol aqui da nossa cidade e região. E, para isso, a gente trouxe ninguém mais do que uma pessoa que entende muito, Leivinha. Qual que é o seu nome certo, Leivinha? Antônio Carlos Nogueira de Oliveira. Nossa, eu nem ia lembrar isso aí. Um prazer tê-lo aqui com a gente para bater um papo gostoso sobre o futebol, o esporte. Seja bem-vindo. Primeiro, eu tenho que agradecer o convite de vocês. Esse seu programa já está enraizado na cidade, ele tem uma bela repercussão, um tanto bom de ouvintes já, de quem assiste, né? Então, eu agradeço o teu convite para vir participar nessa oportunidade. E é um prazer tê-lo aí, né? A gente que gosta de futebol, né? Dois rivais aqui, um palmeirense e corintiano. Eu estou meio escondido, né, Leivinha? Porque só dá Palmeiras dos últimos anos, né? Mas somos futebol amigos. É cíclico, né? O futebol é cíclico, né? Mas tem que ser bem administrado, né? Hoje o Palmeiras é um grande exemplo de administração. Não pode ficar muito tempo também sem ganhar, né? Para não perder a graça, né? Só um ganha, né? E é muito legal ter você aqui, né? É aquilo, né? O esporte, né? A gente... rivais, mas amigos, né? Isso é muito importante. Nós vamos falar isso na entrevista, no decorrer do tempo. Mas primeiro eu queria saber sobre você, a sua infância, onde você nasceu, quem era sua mãe, quem era seu pai. O meu pai, ele foi zagueiro profissional da Esportiva na década de 40, o Cajuca, Benedito Fernandes de Oliveira. Casado, minha mãe era Maria Nazaré Nogueira de Oliveira, que era coletora estadual, uma espécie de gerente da coletoria. A pessoa abaixo dela nessa profissão era o Ito Amorim, que era jornalista. Eles trabalharam anos e anos juntos. Esse Ito Amorim é famoso, né? O Ito foi um dos maiores jornalistas esportivos que São João teve, né? Já nós falamos dele. E aí eu perdi meu pai com 11 meses de 11 idade. meses? Puxa. E ele, além de jogar futebol, ele era funcionário da prefeitura. Naquele tempo só o futebol não rendia muita coisa. Tinha que ter uma profissão paralela. Perdi e eu tinha 11 meses, como eu disse. Quando o Bellini, que depois chegou na posição que ele jogava, praticamente para substituí-lo, né? O Bellini daqui saiu para o Vasco da Gama, chegou à seleção brasileira, foi capitão na Copa de 58, o Brasil ganhou o título. E ele veio visitar a cidade 6 meses depois, em 59, começo de 59. E minha mãe, a convite da diretoria da Esportiva, por causa do meu pai e tal, né, me levaram até lá, no campo, que teve uma recepção fantástica para o Bellini quando ele veio. A arquibancada ficou lotada, a imprensa, estava todo mundo lá. E eu tirei fotos com ele, tanto na arquibancada como no gramado. Então aquilo, eu não sabia quem era Bellini, para mim, eu já tinha 6 anos de idade. Mas eu passei a gostar do futebol, daquele ambiente, mesmo com a idade pouca, né? Aí os amigos dele, um deles, o Ito Amorim, quando eu tinha meus 10, 11 anos, passaram a me levar nos jogos do Palmeiras profissional e dos campeonatos amadores da cidade, que tinham durante o ano, para começar a assistir, começar a gostar, fazer amizades, né? Seguia o que meu pai fazia. E o Ito percebeu que eu gostava demais. Passei a gostar demais e tinha interesse naquele ambiente e tal. E ele me nomeou
com 11 anos, um jornalista precoce. Olha só, rapaz. A gente se encontrava lá perto do Palmeiras, ou perto da Esportiva, né? Me dava um caderninho, uma caneta, para mim ir até os vestiários, pegar escalações, trio de arbitragem, reservas e tal, porque viravam subsídios para os jornais que ele trabalhou, que foi o Município, a Gazeta de São João. Ele também era comentarista da Rádio Piratininga, naquele tempo era difusora. E aquilo que eu fazia virava subsídio para os comentários deles, com a escalação não podia ter erro. Então eu ia falar direto com o treinador. Com 11 anos? Com 11 anos. Os técnicos já sabiam quem eu era quando estava chegando ali. Então eles sentavam num canto comigo, o time vai jogar assim, 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 assim. Você pegava tudo? Os reservas vão ser esse. Caderninho na mão? Caderninho na mão. Aí chegava no vestiário do árbitro, batia na porta, eles, a grande maioria já me conhecia. Não, vamos entrar, tal. Passava o nome dos bandeiras. E aquilo foi indo. Até comecei a me considerar um jornalista precoce, né? De tanto que eu gostei e acabei seguindo. Não perdia jogo mais do Palmeiras, profissional, e dos campeonatos amadores da cidade, fazendo com aquela mega quantidade de amigos que fui adquirindo com o tempo, né? Esse foi o começo de tudo. Eu estou até imaginando assim, um pichotinho de 11 anos lá no meio do campo, atrás do vestiário. Devia ser engraçado isso aí, né? O povo gosta, é inédito isso, né? É inédito. O pessoal devia gostar muito de você já, né? Porque criança, né? Pois é. Você já estava, então, com 11 anos, você já estava no clima do futebol. Meu pai era muito conhecido, né? Era, né? Acho que é 50, ele falou. Ele era? Ele faleceu em 1955. Eu nasci em 54. Então ele jogou na década de 40. Ele encerrou a carreira no final da década de 40. E até vou fugir um pouco a pergunta sobre uma curiosidade fora do futebol. Quando nem você falou aí, você perdeu seu pai com 11 meses. E você foi criado pela sua mãe? Sim. Então sua mãe foi uma batalhadora de marca enorme. E depois a sequência de tudo, Vini. Para saber também. Foi minha frequência até a coletoria, onde ela trabalhava com o Itomurim. Ah, ela trabalhava. Estava lá, era gerente. Então, eu fazia lição da escola, bonitinho e tal, ali, porque ela não tinha muito tempo para me atender em casa. Eu trabalhava o dia todo. E ali eu comecei a pegar, por exemplo, jornais, revistas de São Paulo e tal, e reproduzia o texto que estava escrito ali num papel em branco, escrevia tudo de novo sobre campeonato paulista, campeonato carioca. Nossa. Eu fui virando um jornalista repetindo aquilo que algum jornalista já tinha feito, que é sinal que eu gostava de ler aquilo, né? E reproduzir. Então, ali também foi um incentivo muito grande. E ali o Ito começou a perceber que eu poderia me tornar um jornalista. E sua mãe, pelo jeito, incentivava também, né? Claro, sempre. Eu tinha mais 2 irmãos. Quer dizer, tem a irmã que mora nos Estados Unidos, mora em Miami até hoje, faz quase 30 anos. E meu irmão é falecido, faleceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em 1993. Quer dizer, eles saíram daqui bem cedo. Minha irmã era moça da Alitalia. Então, minha mãe tinha que voltar a atenção quase que toda para mim, né? Uma grande mulher, né? De onde que surgiu esse apelido de Leivinha? As rodas de futebol, tinha minha frequência lá na coletoria e tal, mas as rodas, onde sentava mais gente, nas mesinhas, pelo lado de fora, era no Bar Teatro. Era uma lanchonete bonita que tinha ao lado do cine do Teatro Municipal, com mesas e cadeiras na calçada, quase perto da rua. Aquilo era um formigueiro.
principalmente quem gostava de esporte. Pessoal do futebol, do basquete, da natação, tudo gente amiga. E ali, alguém que frequentava acabou me chamando de Leivinha. Eu falei, mas Leivinha joga no Palmeiras, São Paulo. Eu tinha 17 anos. Falou, pois é. É o Palmeiras da capital Da mesmo. capital. E ele tem mais ou menos a mesma idade que eu. E ele pegou um jornal, a Gazeta Esportiva, e falou, por que eu estou te chamando? Foi a apresentação do Leivinha no Palmeiras. Estava ele, o Leão, o goleiro. Você olhando de perfil o Leivinha naquela época, parecia um irmão gêmeo meu, né? Então, ele foi o Nildemar Martarello de Souza, que foi juiz de direito depois. Faleceu agora há pouco tempo. Então, ali pegou de uma tal maneira o apelido que até hoje me chamam só pelo apelido e pouca gente como você sabe meu nome. Então, se falar qual é o seu nome, não sei, conheço Leivinha, né? E que coisa, né, Leivinha? Uma boa história. E aí você foi seguindo a carreira de futebol, né? Dentro do jornalismo, eu né? pretendia fazer um curso de jornalismo, mas só tinha em São Paulo. Depois do apoio que eu tinha recebido da minha mãe, eu fiquei meio preocupado de deixar para trás isso tudo. Ela ficar sozinha aqui, já que meus irmãos já estavam fora. E só tinha na Casper Libero, a faculdade de jornalismo mais perto, nem Campinas não tinha. Aí eu fiz um curso mais perto de São João, que era de agronomia, para não deixar de fazer uma faculdade, para não deixar de ter um curso superior. Você fez faculdade de agronomia? Em Pinhal. Olha. Logo que eu terminei, o João Diniz me convidou para trabalhar com ele no Bradesco, no setor que o Bradesco tinha, que era a inseminação artificial de bovinos. Hoje eles não têm mais essa parte. Aí eu fiquei 15 anos, quase 20, viajando por várias e várias regiões do país, com venda de sêmen. Frequentava as fazendas, conversava com os produtores de gado, e ali fazia minhas vendas, depois ia levar o produto. E isso aí foi indo, foi bem até, tal. De repente começou a cair a criação, o setor bovino no país, teve uma queda, caiu a venda de sêmen, então eu resolvi parar. Fiquei só em São João, falei, vamos ver o que eu vou fazer agora, né? Aí resolvi voltar ao esporte. Voltou. Voltei, resolvi, pensei bem, falei, por que não ter um jornal de esportes? A ideia foi essa, junto com o Michel, que era dono da ótica Michel, um francês, morava aqui em São João. Ele fazia a parte de automóveis, jornal do carro. Eu fazia o restante das atividades esportivas. Mas ele se mudou de São João e acabou ficando sozinho para mim, o momento esportivo. Isso foi em 2001. 2001. Vai fazer 23 anos o jornal. E pegou de uma tal maneira que rende a gama de pessoas que enviam matéria para serem colocadas, parcerias com prefeitura, com outras empresas, tal. Eu falei, não vou parar com isso, vou tocar até onde der. E está aí o jornal, até hoje, pegou de uma tal maneira que não vale a pena parar. E eu acho interessante, porque, principalmente quando você lançou, 2001, que não tinha internet, não tinha nada,
eram os grandes veículos de comunicação, né? Os jornais especializados que falavam de esporte, né? Você pegava a Folha de São Paulo, tinha a parte de esporte, né? O Estadão. E, normalmente, como que você vai saber do clube de São João, de Pinhal, de Aguaí? Você não tem acesso. Então, eu acho importante o que você fez foi um trabalho visionário de trazer informação aqui da nossa região para a gente mesmo, né? Claro. Que as pessoas Mais gostam de voltado ao saber. público daqui. Público daqui, né? Que são, não só, eu vejo que o jornal não fala só de futebol. Fala... Era e são muitos os clubes aqui na cidade, né? Continua o campeonato amador com mais de 30 equipes. Isso é muito raro numa cidade hoje em dia. É. E é esse jornal, pessoal. Jornal Momento Esportivo. Se o pessoal quiser achar esse jornal, ele tem na internet. Ele é quinzenal, distribuição gratuita. E nas terças-feiras, uma sim, outra não, ele está nas bancas, no comércio de uma maneira geral, clubes, academias. Para as pessoas que querem saber do esporte sanjoanense, Momento Esportivo, né, Leivinho? Sim. Edição número 540. Nossa, já passou coisa aqui, hein? 23 anos. 23 anos, quinzenal. Semanal já teria mais de 1.000, né? Com certeza, teria o dobro, né? Parabéns, olha, vale a pena ver. E aí você realizou esse sonho e o jornal foi embora. Na época, como que foi quando lançou? É a recepção? Difícil, porque era novidade, né? Não é só fazer o jornal e lançar as matérias aí, que tinha bastante, tinha vários clubes, várias modalidades. Tinha que ter patrocínio, porque você tem custo com a gráfica. Sim. Você tem custo com o diagramador. Se você não faz em São João, tem que ter o transporte da cidade que você fez até aqui. Distribuição. No começo teve tudo isso. Até que eu arrumei uma mega de patrocinadores que estão comigo desde o começo, a quem eu agradeço demais pela amizade, porque é só colocar uma publicidade dessa no Facebook, a pessoa não paga nada e muita gente vê. É na base da amizade mesmo. E o jornal, assim, ele não trata só de futebol. Não. Também de basquete. Tem. Que São João também não foi só forte em futebol, né? Foi forte em outros esportes também, né? Natação foi e ainda é, mas esporadicamente, quando surge um ou outro atleta, como o caso do Alcará, no momento que está no Corinthians. Natação? Ele vai disputar o Pan-Americano. Olha, eu mesmo não sabia disso aí, não. E antigamente, nas décadas de 60, 70, não era um. Eram vários e vários, inclusive as meninas iam disputar campeonato brasileiro, sul-americano. Era uma potência a natação de São João. O basquete revelou muitos e muita. Foi gente jogar no Flamengo na época, que era o Zé Roberto Pedro, o Pedrão. O Tenda, o Maurício, foi jogar no Palmeiras da capital. Então, não era só de futebol que se vivia, né? Para noticiar. E você sabe quem... uma curiosidade interessante, né, Leivinha? Você que mexe com esporte, eu gosto de esporte, eu adoro basquete. Sou da época da NBA que jogava o Michael Jordan, adorava assistir. E eu lembro uma vez, você deve lembrar que eu lembro, quando veio a seleção brasileira com a Hortência, que eles ficaram aqui um preparativo para... Pan-Americano. Os americanos. Que foi disputado em Cuba. Aquilo foi... Elas ficaram em Águas da Prata e vinha treinar no SIC. Nossa, aquilo eu era criança, ficava aquelas centenas de crianças atrás de autógrafo. Até tem a curiosidade que depois eu, trocando uma ideia com a Hortência, uma vez que eu entrei com ela me contou o que aconteceu na entrega das medalhas, elas foram campeãs acima de Cuba. Isso aí já tinha passado em imagens, tudo, né, todas as TVs, que o Fidel Castro,
que era o presidente, estava fazendo a entrega das medalhas para as campeãs. Passou perto dela e da Paula, com a medalha de cada uma. Falou, você e você não vão receber. É mesmo? Mas falou brincando, lógico. Porque as duas eram... Ao nível. As duas eram impressionantes. E treinaram aqui no SIC, ficaram aqui durante 15 dias. Nossa, eu lembro que era uma muvuca em São João. Década de 80. E era impressionante. Eu via a Hortência jogar com a Magic Paula, né? Paula. Da onde elas arremessavam, ela acertava a cesta. A Hortência era uma habilidade que até hoje... As treinadoras tinham sido craques de basquete, a Maria Helena e a Heleninha. Uma época de ouro, né? Então tinha vínculo. Não tinha nada profissional. Ganhavam, lógico, elas ganhavam. Mas não é que nem hoje, que só se pensa em dinheiro, né? Aliás, se a gente for refletir, né? Você vê que o nosso podcast aí vai rolando assunto, né? Vai batendo papo. Se a gente pegar os nossos ídolos dessa época, que era ela, Oscar Schmidt, Ayrton Senna, é o que você falou, né? Tinha um vínculo com o povo brasileiro. Edson Arantes, o famoso Rei Pelé. Pelé. Parece que tinha um vínculo que hoje eu não vejo mais o brasileiro, mesmo que a seleção brasileira. Hoje eu lembro na época que a gente era mais novo, quando a seleção brasileira ganhava um jogo, a avenida parava. Parece que hoje as pessoas, eu não sei explicar, né? Não sei se vale a pena torcer por um... Era um fervo. Para esses que estão lá, não vou citar nomes. Parece que não tem graça, não tem aquele carisma que te envolve. Que parece que era patriotismo. Você assistia um jogo amistoso da seleção, assistiu. Se não assistia também. Antigamente a gente fazia questão absoluta, né? Verdade. Parava o país para assistir o futebol, né? E o que eu acho interessante também, que eu vejo em cidades como Franca, que tem o time do Francana, que é um time é uma cidade tradicional de basquete, né? Como que o esporte movimenta, né? Você vê, São João teve há pouco tempo aí times de basquete, né? Teve da Unify, sim, teve da FEOB, recente Unifeob há 15, 20 anos atrás, na década de 2005. Como movimenta os jovens, como movimenta a cidade, movimenta comércio, movimenta os jovens eles ficarem inspirados a praticar o esporte, né? Eu acho muito importante isso aí. Como que você vê essa visão? Porque eu vejo que o próprio adolescente está lá com uma criança de 10 anos, ele já vai, como você, quando era criança, devia ter também, você vai se inspirando no seu ídolo, sim, né? E você, muitas vezes, o esporte, fazendo isso com os jovens, vai tirando eles das drogas, né? Como você vê isso aí? Eu vejo que um empresário me procurou para fazer uma página no jornal, divulgando tudo que acontece no Oratório Santo Antônio, que é um bairro extremamente perigoso. Setor de drogas, que você disse aí, bebida alcoólica. Então, as crianças ainda não, mas eles pode ser que se envolvam futuramente. Então, a ideia foi criar esse oratório, o padre Alexandre, que toma conta e tal. Ele trouxe, logo para a inauguração, o Oscar, que foi meia do São Paulo, depois jogou no Chelsea, da Inglaterra, seleção brasileira na Copa de 2014. O Oscar veio com a esposa dele, aquilo ferveu de criança. Eu estive lá, graças a Deus, frequentei esse dia lá para presenciar o que é esse projeto. Então, essa meninada já tem aquilo no que se basear. Lá foram formados times de futebol, de futsal, que estão disputando campeonatos já na região, aqui. Já, treinadores, tem 3 ou 4 que foram contratados. Então, eles têm seus ídolos, como você disse. Eu tinha vários. Esses, já com certeza, vão escapar desse problema muito sério que é uma vida sedentária, né?
É, porque eu acredito que o esporte é isso. Você pode não virar um jogador de futebol de um time profissional, não virar um jogador de basquete, né? Mas ela te torna um cidadão, né? Ele Exatamente. transforma a pessoa num cidadão, né? Aquele que quiser ter sequência lá vai ter que estudar. Isso é Disciplina, muito né? importante, exatamente. O esporte é isso, né? Disciplina e coletividade, não é? O futebol, qualquer esporte, né? Não, tem uma sequência da outra. A atividade é sequência da outra, tem que ter. Na Europa, o jogador que vai daqui para lá tem que estudar. Aqui você não vê isso. É diferente, né? Diferente. E tipo assim, quando você era jovem, então você escrevia, você procurava as matérias de jornal, você escrevia, né? Já desde moço. Tinha algum jornalista que você ouvia, que você gostava, te chamava atenção? Bom, o que chamava atenção o Ito Amorim, né? Que é daqui de São João. Que era daqui, família Amorim. É tio do Peco. Ah, sei. Irmão da mãe do Peco Amorim. Então, ele que me lançou. Então, eu tinha muita admiração nele e quem trabalhava com ele, que era o Hélio Fonseca. A equipe de esportes da Piratininga, na época, eles não transmitiam só futebol. Não. Qualquer acontecimento que tinha na cidade, eles estavam, a mesma turma. Era exposição agropecuária, desfile de 7 de setembro, desfile de aniversário da cidade, competição de natação, jogo de basquete. Eles transmitiam tudo, eles eram ecléticos, então você tinha que se basear naquele pessoal para... o que eles faziam era muito difícil. E não tinha tecnologia que tem hoje, hein? Tecnologia e não ganhava para isso também, né? Fazia no prazer. Eram ídolos da população. Porque eles transmitiam um jogo que está tendo lá na esportiva e a pessoa às vezes não ia lá. Né? Foi essa a base que você falou, quem que eu me baseei. Baseei, né? Principalmente nessa equipe da Rádio Piratininga. Rádio Piratininga é uma história fantástica. Inclusive, vai ter um outro entrevistado que ele não deu para mim hoje, que é o Júlio Araújo. Oh, Julinho. Conhecido seu também, né? Que ele já vai ser do mundo sertanejo, né? Ele já é outro segmento, né? Outro segmento, mas como a Rádio Piratininga, que você falou, né? Como a Rádio Piratininga fez história em todos os segmentos né? Da cidade, né? Como foi importante, né? E aí você lançou seu jornal, mas você também não se interessou só por esporte momentâneo, né? O jogo. Você foi uma pessoa que eu vejo, a gente vai falar do seu livro. Você se interessou pela história do futebol de São João. Você virou um colecionador de momentos, de histórias do futebol, né? Como que foi acontecendo isso? Porque eu vejo que você tem fotos assim, tem materiais que são uma história do futebol. Antigamente tinham fotógrafos. Tinha. Hoje se tira foto com celular e a pessoa guarda, se você pedir, te passa uma. Com a exceção do Walter Ferreira, que é maravilhoso o que ele faz, né? Walter Ferreira? É. Então, naquela época, eu comecei a pedir fotos para Foto Hollywood, para o Borginho, fotógrafo, aqueles que eu via. Tinha o Janelli também, não? Janelli, aqueles que eu via nos estádios, se poderia arrumar a foto que eu gostava de fazer coleção. Me aderiram totalmente, começaram a me mandar essas fotos, mas nada por internet, era o papel já. Na época não existia, acho que não existia, era filme. Não era? Eu guardei um arquivo de quase todos os clubes, só da esportiva eu devo ter lá mais de 500, do Palmeiras também, dos outros clubes um pouquinho menos, mas eu fui juntando tudo, deu quase 1.500 fotos. Puxa vida. No papel. Você tem tudo lá na sua Um dia
num encontro de amigos que a gente fazia na chácara do Landão Farnetani, que vinha o Mauro, o Bellini e outros jogadores que jogaram em São João e estavam fora. O desembargador José Osório, o Osorinho, a gente conversando, como nós estamos aqui, contei das fotos para ele e falou, olha, coloca num site. Isso foi nos anos 2000. Coloca num site. A pessoa vai escanear, você põe a escalação, você faz o que você quiser. Senão você vai perder. O papel perde. Agora, o site pode se perder também, ele me falou. Um dia pode dar um pau e perde. Por que você não faz um livro? Aí eu falei, mas livro é despesa, dispendioso, né, Zorinho? Ele falou, dispendioso se você não for atrás. Aí ele falou para mim, passa lá em casa que eu começo com contribuição. Passei, ele me deu um tanto, percorri as universidades, outras empresas famosas da cidade, pessoas particulares, clubes. Bom, deu o valor que ficava na gráfica e até sobrou dinheiro. Sobrou dinheiro que daí, isso foi em 2008 que foi lançado primeiro. Que em 2013 eu resolvi fazer uma nova edição com fotos, com outra mega de fotos mais recentes, né? E ele parece que terminou a história também, porque o futebol hoje em dia está meio... Está mais difícil. Está diferente do que era. Então, a gente não tem o prazer de fazer um livro baseado no futebol de hoje, vamos falar assim. Então, foi assim que foi lançado o livro, de fotos de fotógrafos profissionais, de um site que virou livro. O site eu vejo, tem o leivinha.com, tá lá, né? .com.br. Li a sua história. Esse livro foi lançado quando, Leivinha? Esse segundo aí foi em 2013. Aqui, pessoal, o livro 100 anos de futebol em São João do Boa Vista, você está de parabéns. E quem fez Olha, fotos fantásticas. Aqui, falei no começo do Celso Unzelt, né, que me convidou aqui para participar do Memofute. Ele que fez o prefácio do livro para mim. É um cara sensacional, professor de jornalismo da Fundação Casper Libero. Esse? É. Deixa eu ver. Eu já vi ele. Na ESPN. Eu já vi na ESPN, na TV Cultura. Todo sábado e domingo eles têm um programa na ESPN. Corintiano, né? Mas corintiano é você. Ele é 3 vezes mais. Coitado, tá sofrendo. Tá sofrendo agora. Eu lembro, ele é um cara muito inteligente. Ele nasceu em São João. Nasceu em São João? Só que foi embora, o pai dele se mudou daqui quando ele tinha 2 anos. Foi embora para São Paulo. Olha só. E ele guarda, quer dizer, não guarda nada, né, de recordação daqui. Porque... O nome dele é? Celso Unzelt. Sanjoanense. Olha só, quer dizer, a gente... Pois é. O tanto que São João produz de jornalistas, jogadores. Sempre vi ele ali, nunca vi ele na TV Cultura, ESPN. Isso. Um grande comentarista. Ele tinha aquele programa Loucos por Futebol, Sim. junto com o Marcelo Duarte, o PVC. Então você está revelando uma coisa aqui que eu não sabia. Sanjoanense. É. Poxa, Leivinha. Nasceu perto do campo do Palmeiras, mas nunca assistiu um jogo lá. Talvez o pai dele trouxe ele para assistir algum jogo aqui, porque o pai era parente dos Ambrósio aqui em São João. Família Ambrósio. Sim. Do Ayrton Ambrósio. Sim. Morava na Avenida. Sim. O pai dele tinha um canhambequinho. Exatamente. Em frente do Cine Avenida, que hoje é as Casas Pernambucanas. Sim. E você está de parabéns, porque eu penso o seguinte, uma opinião pessoal minha, que eu vejo pelos outros países. Eu vejo Estados Unidos,
os outros países, como eles guardam as memórias. E muitas vezes nós, brasileiros, não guardamos nossas memórias. Eu já fui em clube gravar fora, pequeno interior, que eu vi foto, um clube de uma cidade, para falar o nome, da foto jogada no chão ali. Foto de 1940, aquele estádio lotado, as pessoas de chapéuzinho ainda, terno, que as pessoas iam assistir assim o jogo, né? Ali jogada. E você vê que nos Estados Unidos, esses países, eles preservam muito a memória. Quando você vê fotos como essa, se você fosse ver, um memorial, né, para guardar, porque para as novas gerações, quem guarda a sua história tem um futuro, né, do seu país, eu acredito nisso. Tem o que contar, né? Tem o que contar. E você faz um trabalho que é assim, sem comentários, né? Quando as crianças verem, né, que hoje, né, tudo é tão instantâneo no futebol, né, com 15 anos, 16 anos, você já está ali. E eram grandes craques que você fotografou, que você tem nesses livros, né? E você está de parabéns. E aí, o arquivo de fotos da Esportiva e do Palmeiras, eu tenho mais fotos que eles. Então... Eles não guardaram nada. O que guardou, alguém jogou fora. Que eu me lembro do Marcelinho Siqueira, quando era diretor de esportes lá, eu fui procurar alguma coisa com ele. Ele falou para o Leivinho, não acredito, você não vai acreditar no que eu vou te falar. Tinha uma caixa jogada ali, cheia de foto antiga, para descartar, para pôr no lixeiro. Ainda bem que eu vi, peguei tudo aquilo. Aí eles montaram o memorial. Ah, que legal, olha só. Que cabeça. Não tem sentido, né? É o que eu tô falando. Quem fez isso? Então, pessoa que não liga para o passado, né? E quem não preserva seu passado... Não, e não deve ter sido futuro. Um funcionário do clube, assim, que faz a limpeza. Porque esse tipo de pessoa, ele vai e pergunta, né? Isso aqui eu posso jogar fora? Alguém, diretor mesmo, alguém influente que falou, vou jogar fora isso e acabou. Então. E é muito bonito ver que você, como você falou hoje, você tem mais fotos do que os próprios clubes. Tudo guardado no seu acervo ali, disponibilizado na internet, o livro aí, né? O livro, se alguém quiser adquirir ele, tem cópia ainda? Infelizmente não. Não, né? Mandei fazer 1000. E foi embora. Foi, coisa de 2 meses. Eu guardei 2 exemplares para mim. As pessoas gostam, né? Eu tinha guardado 10. Aí o Finazzi me pediu 5. O Finazzi que jogou no Corinthians? O Finazzi. O Artem me pediu mais um, outra pessoa me pediu mais um. Falei, agora chega. 2, esses 2 ninguém me tira. Senão, arruma mais os apoios aí, imprime mais uns 100. Com certeza. Né? Por que não, né? Tá vendo, pessoal? Se tiver alguma empresa... tem. Esse livro vale a pena, né? Inclusive, você deve ter até coisas que saíram além do que você lançou o livro, né? Você deve ter coisas novas ainda, né? Tem um arquivo aí de 2000. Vale a pena. É guardar a história da nossa cidade. Antônio Carlos Nogueira Leivinha aí. Agora não vou esquecer mais. E vamos lá agora, nós estamos falando sobre você, sobre a gente, e agora a gente vai falar um pouco de futebol de São João. Qual que foi o primeiro clube de futebol que nasceu em São João? Você sabe? Foi esse? Foi em 1905, o Esporte Clube Atlética São João. São João Futebol. Nossa, 1905? Poxa, faz quase 120 anos. Tinha o Esporte Clube São Joanense, que não durou muito tempo. Aí surgiu a Atlética São João, que ficou um clube que era o único assim da cidade que despontava na região, ganhando campeonatos e tal. E jogava onde? Jogava num campo na rua Santo Antônio, no terreno do José Cecílio. Hoje tem um supermercado grande na esquina ali. Sei. Foi a clínica do filho dele na esquina, fechou, derrubou e fez aquele supermercado. Quase no centro. Exatamente. Era ali o que jogavam. Jogavam ali. Até que foi fundada a Esportiva em 1916. 11 anos depois. Com um patrimônio enorme. A Esportiva. Já veio... Mas só que não tinha time. Tinha um estádio, que
foi bolado pelo Oscar de Andrade Nogueira, que era engenheiro, tinha jogado em São Paulo no Mackenzie, disputado o Campeonato Paulista pelo Mackenzie. E ele bolou fazer um campo lá, falou, o time vai formando com o tempo e tal, mas tinha o time aqui, que era o Esporte Clube Sanjoanense. Todo esse time, o elenco todo, foi parar na Esportiva. Houve uma fusão do patrimônio com o time. Que o patrimônio esportivo tinha. É. E, inclusive, quem veio para inaugurar o estádio foi o Palestra Itália. Ah, é? Palestra Itália ainda. Em 1921 foi a inauguração. Foi um jogo entre a Palestra Itália e a Sociedade Esportiva Sanjoanense. Já era... Foi o primeiro jogo da Sociedade Esportiva Sanjoanense. E a Esportiva era ali, já era ali no Sim, mesmo local mesmo conhecido local, até já hoje? Já tinha o estádio, já tinha piscina, não. Tinha a sede social. Imagina na época, né, começando, né? Hoje a Esportiva é um clube regionalmente famoso, Centro uma baita estrutura, né? Uma baita estrutura, né? Poxa, Leivinha, que legal. Então, a Esportiva foi praticamente, depois desses dois clubes que hoje não existem mais, é o clube mais antigo de São João, mais antigo, porque o Palmeiras foi fundado em 1924, né? Como que foi a fundação do Palmeiras, você sabe? A Esportiva tinha esse time forte aí, né? Já era forte, né? Já era forte. E ali na região do fim da Avenida Dona Gertrudes, o começo, do Largo das Palmeiras, que era o nome lá, hoje é Praça José Pires, tinha um pessoal que jogava bola e jogava até bem, famílias abastadas, famílias ricas, pessoal quente da cidade. E eles procuraram uma vaga para jogar na Esportiva e não conseguiram. Já era um time formadinho, tá, bonitinho. Resolveram, mas não temos lugar lá, vamos fundar um outro clube, né? Aí fundaram, porque era Largo das Palmeiras, ficou sendo Palmeiras Futebol Clube. O campo, compraram um terreno lá perto do Jaguari, que é o estádio hoje, Getúlio Vargas Filho. E o nome não tem nada a ver com o Palmeiras de São Paulo. Não? Não. Tem alguma coisa a ver com a Associação Atlética das Palmeiras, que era o melhor time da capital na época, campeão paulista, e era preto e branco. Por isso que todo mundo pergunta. Palmeiras de São João é o único clube preto e branco que existe no mundo, que o Palmeiras é verde e branco, né? O Palmeiras que a gente conhece hoje. O Palmeiras não existia naquela época. Existia o Palestra Itália, que era azul e branco. Então, esse preto e branco do Palmeiras era baseado na Associação Atlética das Palmeiras. Então, o Palmeiras Nosso de São João surgiu o nome primeiro do que o Palmeiras de São Paulo, Sim, que era Palestra Itália. Palestra Itália virou Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras, em 1942. Nossa, muito tempo. Palmeiras daqui é bem mais velho. Você vê, grande história, né? E não tinha só, né? Eu vi no seu site que tinha outros grandes times, cada um tinha história, né? Tinha Botafogo, Rosário. Naquela época começaram a surgir outros times, né? O São Lázaro, Jabaquara. Olha, Jabaquara. Rosário, Pratinha. Os bairros começaram a lançar os seus times, porque todo mundo queria jogar. Não tinha lugar no Esportivo, não tinha lugar no Palmeiras. Então virou aquele campeonato amador forte, que tinha bons jogadores nos 4 cantos da cidade. E a gente pode até pensar, nossa, como foram fortes aqueles campeonatos, né? Porque o Rosário foi campeão várias vezes, foi campeão do estado, o Pratinha foi campeão do estado. E tem o estádio, né? Tem estádio. Tem o campo, né? Exatamente. Jabaquara era um time fortíssimo. Botafogo, eu acho que tem até eu indo ali para o Vila Brasil. Foi então, depois, bem depois, né? Década de 90 e tal. Mas lá atrás são esses 4 que eu falei aqui. Rosário, Pratinha, Jabaquara. Esse Jabaquara eu nunca ouvi falar. A sede deles era na Rua Riachuelo, onde tem um açougue na esquina ali.
Aqui, descendo aqui. Exatamente, aqui pertinho. Esse eu nunca ouvi falar. O nome da estação de metrô, Jabaquara. Não, tinha o Jabaquara de Santos, né? Tinha? Tinha. Ah, então tinha Santos também um tinha time. 3 times, o Santos, a Portuguesa Santista e o Jabaquara. Olha só. Aí copiaram o nome do Jabaquara para colocar aqui. E como que era assim? Vamos lá saber agora, perguntar. Quais que eram as maiores rivalidades que devia ter, né? Que nem tem rivalidade entre os clubes, né? Uma maior rivalidade entre Palmeiras e Corinthians, né? Flamengo e Vasco. Devia ter aqui também nessa época, principalmente, que era, como você falou, né? Uma coisa muito interessante que você falou. Todos esses clubes tinham grandes jogadores, né? Então devia ter um jogo arretado entre o povo, entre o pessoal, né? Muito diferente do que o pessoal pensa. A rivalidade não era Palmeiras Esportiva. Porque o Palmeiras, a Esportiva tinha um time profissional muito forte. A Esportiva. Desde lá do começo. Surgiram os Tigres da Mogiana, que ganharam campeonatos na região e tal. E aquele time invadiu década de 30, 40, 50. Meu pai falava. E o Palmeiras veio a surgir com o profissional só em 1955. Então não tinha rivalidade, porque um era amador, o outro era profissional. Quer dizer, jogava amador um contra o outro, mas não era tanto assim. Mas tinha as rivalidades entre os bairros. É. Jogava Pratinha em São Lázaro, era sai da frente. Você chegou a assistir algum Nossa, jogo desse? Claro. Imagino como devia ser. Hein? Nossa, era pegar, o bicho pegava. É, Pratinha, São Lázaro eu não lembro desse time. Aí. São Lázaro, a sede tem a igreja. Logo do lado esquerdo da igreja, no calçadão, tinha o bar do Tanaka. Sim. E ali que era a sede, onde que guardava os troféus, inclusive dos carnavais, né? Porque tinha escola de samba também. E esses troféus foram parar na minha mão. Ah, você tem todos esses troféus? Não ficou comigo, porque eu achei que era injusto, né? É. E a dona Maria, que era a esposa do Tanaka, ele faleceu. Ela ia se mudar dali. Me ligou, falando onde que eu vou fazer, o que eu faço com esse mundo de troféu que tem aqui. Falei, olha, vamos tentar o museu. E ainda bem que estava vivo o último presidente do clube. Foi o Canarinho, que morava ali na praça também. Ele assinou um termo de compromisso, de doação para o museu. Nós pusemos no carro dele, tudo aquilo, levamos lá. Está guardado até hoje. Agora do Jabaquara. Pratinha espalhou. Pratinha foi... Um levava um para casa, deixar um pouco lá, tá. Que eu saiba, né? De outros clubes aí. Botafogo tinha no bar do Edinho. O Edinho já não... Se não me engano, não toca mais o bar. Os filhos não ligam. As coisas foram mudando. É. Né? E, tipo assim, tem alguma história, algum jogo da época que te marcou? Aquele do Efraim que você estava citando. Tem uma história do Efraim, né? Que era do goleiro, do pênalti. Você lembra dessa história? Lembro. O que é essa história? Efraim foi técnico do Pratinha por 42 anos. Ele era muito... Todo mundo gostava dele, né? Falava que levava tudo na brincadeira, né? É. Todo mundo queria ficar perto dele. Tão gozado que ele era. Colocava apelido em todo mundo. Ele tinha uma alfaiataria na Saldanha Marim. Sim. Então, quem passava ali, a pé, ganhava um apelido. Mas isso ninguém escapava. E tinha um quadro dentro da alfaiataria que o pessoal pegava as revistas, Cruzeiro, Manchete, as revistas grandes do Brasil, recortava aquela pessoa que era parecida com alguém de São João. Ia colocando lá. No fim tinha umas 200 fotos. Tal pessoa, e era idêntico. Então, é uma coisa diferente, né? E o Efraim, quando jogava pela Esportiva,
Teve um jogo contra a Vargiana, aqui na Esportiva, um jogo final até, na decisão. Saiu um pênalti para a Esportiva no fim do jogo e ele foi encarregado de bater. E deu aquela confusão, o time da Vargiana não queria deixar bater, porque estava 45 do segundo tempo. O Efraim viu tudo aquilo, muito do jeito que ele era, chegou no goleiro da Vargiana, que pegou ele por aqui assim, saíram conversando, os dois, tal. O que será que o Efraim está falando pro goleiro, né? Bom, acabou o rolo. Ele pôs a bola na marca do pênalti, correu e encheu o pé, marcou o gol. O Bordim, que era o goleiro da Vargiana, saiu numa disparada atrás dele, porque ele correu para o vestiário. Ele bateu o pênalti e correu para o vestiário. Nossa, é só as coisas. O que eles tinham combinado saiu tudo ao contrário. Mas não pegou por pouco o Bordim, era um cara forte. Eles tinham combinado de bater em tal canto. Para acabar a briga. É, para acabar a briga. Olha só. Vai no canto esquerdo, que é lá que eu vou bater. Tá bom? Tá combinado? Combinado. Ele bateu no outro. O Esportivo ganhou o título. Aí o goleiro disparou atrás dele. Nossa, aí virou outra briga. Mais forte do que a que estava acontecendo antes. Meu Deus, é. Aí, na alfaiataria, um dia, sentado, ele, o Vinícius, irmão dele, ele tinha mania de ficar com a perna cruzada, batendo na tesoura, assim. Quando ele vê descendo a Saldanha Marim, ele falou: Vinícius, você não sabe quem vem vindo aí. Eu falei: quem que é, Frei? O Bordim. Nossa. Eles nunca tinham se encontraram mais. O Bordim atravessou a rua, olhou, ele olhou. Efraim, vem aqui. Deu um abraço nele. Falou: só eu mesmo para confiar em você. Essa foi a história, pai. Foi só risada, ele sentou ali e tal. Futebol é no folclore, né? Mas não é. É no folclore, olha essa história que fica, rapaz. É muito legal, né? E tipo assim, quais grandes... vamos falar dos outros jogadores, mas vamos falar desses dois. A Esportiva teve 2 jogadores que levantaram a taça na Copa do Mundo, né? Me conta um pouco sobre esses jogadores. Na década de 40, em 1947, veio para cá o Mauro Ramos de Oliveira. O Bilu Oliveira era o presidente e tinha muito dinheiro. Então ele ia buscar os melhores da região, formava cada time fantástico, que andava inclusive de avião. Poucos os clubes do interior do Brasil que iam de avião jogar em Ribeirão, jogar em Batatais, Araraquara e tal. Tinha muito dinheiro. Ele trouxe o Mauro, que já estava começando a despontar. E o Mauro ficou aqui durante esse ano de 47. No final do ano foi marcado um amistoso contra o São Paulo, que era o maior time do Brasil no momento. Tinha Leônidas da Silva de centroavante. Puxa. O Mauro teve uma atuação perfeita, anulou completamente o Leônidas. Esportiva, o jogo acho que terminou empatado. O que acontece? São Paulo chegou nele e falou: você se apresenta amanhã. Em São Paulo, nós vamos contratar você. Ele foi, numa boa. Dali levantou, a carreira dele fez isso. Titular de São Paulo, de 48 a 61, desse time, que era o melhor do Brasil. Ele entrou com 17 anos nesse time, não saiu mais. E foi para a seleção. Foi convocado em 58, só que tinha o Bellini como titular. O Bellini era o titular e capitão do time. Ele foi reserva do Bellini, sendo que o Bellini tinha jogado aqui no lugar dele. Ele foi embora e o Bellini chegou.
Eles não se conheceram aqui em São João. Se conheceram fora. Praticamente. No Pacaembu, num jogo São Paulo e Vasco, porque o Bellini daqui foi para o Vasco, o Ito Amorim entrou no campo e apresentou um para o outro. Falou, vocês dois saíram lá de São João, tal. Mas não se conheceram lá. Poxa, então assim, a Esportiva teve o único Sim. clube que teve... 2 capitães de seleção brasileira, bicampeões mundiais, em 2 Copas consecutivas. Caraca, hein, Não, Levi? isso aí durou até a Copa agora de 2014 no Brasil, quando a Alemanha, de um mesmo time, o Bayern de Munique, também teve a Copa erguida por 2 capitães que jogaram nessa mesma equipe. Beckenbauer lá atrás, em 74, e Philipp Lahm agora aqui. Olha com quem que a Esportiva se iguala nesse quesito. E aqui não dão nem bola para isso. Isso então. é que machuca a gente. Não fizeram uma estátua para os 2. Que é o único clube que tem 2 campeões mundiais de Copa do Mundo que levantaram a taça, né? Que sai do mesmo clube, de uma mesma cidade. Uma cidade pequena, né? Pequena. De um clube que não é um grande clube, como Corinthians, Palmeiras, em termos, né? Mas como é impressionante, né? Você vê. Era a potência que eu te disse. O Mauro é reserva do Bellini, mas era fraco os times antes. Isso é E brincadeira. a coincidência entre eles aconteceu de novo em 61, quando o Mauro deixou o São Paulo, contratado pelo Santos, que ele jogou até 68, do lado do Pelé. Ganhou tudo que tinha direito na vida, tá? Rio São Paulo, Campeonato Paulista, Brasileiro, da Libertadores, bimundial, bicampeão mundial com a seleção. Ganhou tudo. E o Bellini chega do Vasco para substituir ele no São Paulo. Olha, a mesma coisa que tinha acontecido aqui em São João. Os dois seguiram a mesma trilha, parece. Exatamente. E 2 grandes eram zagueiros, né? Mesma posição. E fora eles, assim... Mas agora vamos para uma história, antes de eu fazer essa pergunta. A história do cheque, esse cheque que está aqui na sua mão, que é um cheque do Mauro. Do Mauro. Aí, pessoal, outra raridade, é um cheque assinado pelo Mauro Ramos de Oliveira. Ramos de Oliveira, que foi o que levantou a taça em 1962, né? O que tem de história de interessante nesse cheque aqui, Leivinha? O Mauro nunca deixou de frequentar aqui, depois da fama. Ele parou de jogar em 68, no México. E tinha familiares em Poços e Botelhos. Eles eram naturais de lá. Então ele vinha de São Paulo. Grande amigo dele aqui, daquela época que ele jogou, foi o Lalo Noronha. E ele ficava na casa do Lalo, na fazenda, ali na saída para a Vargem. Um dia, no almoço que a família Noronha fez lá, tal, ele foi convidado, pousou lá, tal. Chega no outro dia, ele não dirigia. Ele não gostava de dirigir. Podia ter o carro que ele quisesse, mas não gostava. Então, ele chegou para o Celso, que é irmão do Lalo, falou, estou precisando de dinheiro, porque a Aviação Cometa não aceita cheque. O Celso falou, quanto você precisa? É tanto. Tá bom. Espera aí que eu vou fazer um cheque. Tá? Não precisa de cheque. Tá bom, faz o cheque. Teve um reflexo rápido, o Celso. Aí o Mauro fez o cheque. cheque. O Celso já tinha a intenção de não descontar o cheque. A intenção dele era que virasse esse autógrafo que a gente está com ele na mão aqui. Virou um cheque personalizado, né? Que o Celso, 20 dias antes de morrer, ele me
chamou até a casa dele. Falou, na minha família ninguém vai ligar para esse cheque. Eu sei que você gosta de guardar esse tipo de coisa. Pode levar para você. Aí eu plastifiquei e tal, tá o nome dele, a quantia que foi emprestada, a data, Mauro Ramos de Oliveira. Virou essa relíquia. Outra relíquia. Parabéns, Leivinho. Olha, que história, né? Ele foi esperto, né? Celso. É o Celso, ó, vou ter o autógrafo desse campeão do Não, mundo o Mauro chegou a vir para cá outras vezes e... Pô, Celso, o cheque não cai? Dá ele aí que eu vou... Não cai, não vai cair. Vai ser guardado, virar memória. Que legal, Leivinha. É. E para você, assim, uma pergunta agora, curiosidade assim mesmo. Fora o Mauro e Bellini, que são conhecidos mundialmente, né, 2 campeões mundiais, quais outros jogadores você acha que São João teve também, que vamos destacar que eram bons jogadores, eram jogadores de destaque? O melhor deles, que teve mais a ascensão internacional, foi o Cassiano. Cassiano? Antônio Cassiano. De que ano que era? Ele começou no Palmeiras, no juvenil, com 13, 14 anos, no começo da década de 50. Aí foi para a Esportiva, que era aquele time forte, profissional. Chegou lá e se destacou, fazia muito gol, atacante. Logo enxergaram o futebol dele. Ele foi vendido para o Comercial de Ribeirão, que era um dos melhores times do interior. Do Comercial foi para o Fluminense. Fazia dupla com o Tele Santana, era Tele, Cassiano, o timaço do Fluminense no Rio. Ganhava títulos em cima do Botafogo, de Garrincha. E dali despertou interesse de fora do Brasil. Foi jogar no Deportivo Cali da Colômbia, que era um time cheio da grana, que jogava só ex-jogadores famosos. Era um tipo de Arábia Saudita hoje. E foi lá, o Deportivo não ganhava título há 20 anos. Ele foi o melhor do campeonato. O Deportivo foi campeão, que ela parou a cidade de Cali com o desfile, a gente me mostrou muitas fotos. O Cassianinho foi esse maior destaque, depois do Mauro do Bellini. O Mauro Bellini não era daqui, o Cassiano é nascido aqui, né? Agora outros, do Finazzi. Mirandinha. Mirandinha veio, né? De fora, mas foi... Mas jogou no Palmeiras? Sim. Né? Palmeiras nessa época tinha um time competitivo, na época do Mirandinha também, né? Da Série B, da segunda divisão. E depois daqui levantou voo, foi para Botafogo do Rio, Palmeiras, Santos, Corinthians, Cruzeiro. Até que chegou um dia que despertou o interesse do Newcastle, da Inglaterra. Então ele tem esse privilégio de ter sido o primeiro jogador brasileiro a jogar no futebol inglês. Ah, é? História, hein? Hoje é aberto esse comércio lá para qualquer um, né? Mas foi o primeiro, que só tinha times formados da base de jogadores do país. Foi um pioneiro, então. Pioneiro. Foi um pioneiro. E tipo assim, muito legal essa história, né, gente? Ele fazia dupla com o Alan Shearer, que foi o maior artilheiro da Inglaterra em todos os tempos. Agora, uma coisa que eu estou achando curioso se você falar, né? Mauro, esportiva, né? Vamos falar da esportiva. Mauro, Bellini, esse Cassiano. A esportiva tinha um time, então, que dava para enfrentar times grandes das capitais. A esportiva não subiu para especial, por detalhe. Em 52, foi disputar um triangular no Pacaembu com o Linense e a Ferroviária de Araraquara. O primeiro colocado jogava um contra o outro, uma partida inicial, quem perdesse caía fora, e o que ficava de janela esperava o vencedor para ver quem subia. Na primeira partida, a Ferroviária perdeu do Linense 3-0.
E a Esportiva, como estava no chapéu, esperando, pegou o Linense. Um jogo que estava ganhando de 2-0, a festa já tinha começado, estava terminando o jogo. Aí quem ia receber aqui, Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Portuguesa. São João ia ser outra coisa o futebol daqui. Me perde o jogo de 3-2. 3 gols assim, relâmpagos. E o Bilu, que era o presidente, que investia forte, achou que tinha 3 elementos que venderam o jogo. Goleiro, central e centroavante. Meu pai conta essa história, pode continuar. Ninguém provou nada que aconteceu isso. Chega na segunda-feira aqui em São João, ele reuniu a imprensa, torcedores e tal, arrumou um latão, pôs essas 3 camisas dentro do latão, jogou álcool, colocou fogo no meio de campo. Os 3 nunca mais apareceram em São João e nunca mais foi provado nada contra eles. E houve aquele desânimo, né? O time já disputou 53, 4, 5, até que 57 encerrou de vez. Então, aí que foi o auge da Esportiva, de quase subir para a divisão especial. Porque aí desanimou, né? Porque até aí tinha um time aí que ele era o Bilu resolveu partir para o outro lado. Ele mandou construir a piscina olímpica, aquele trampolim que é uma maravilha. Eu resolvi mudar de esporte, modalidade. Porque até aí, olhando você falando a história aí, eu vendo assim, nossa, a Esportiva tinha jogadores que dava para jogar com o Santos, Corinthians. Sim. Todos jogadores de alto nível, né? E as viagens eram de avião, como eu te disse. E nessa época, né? Nessa É o que época, você falou, não era para qualquer um, não, hein? O normal era viajar de trem, né? Bom, até times hoje amadores de cidade, ninguém vai de avião assim tão fácil assim. Difícil. Difícil, né? E Leivinha, tá muito legal o papo com você. Nossa, já deu 1h10 já que eu falei. Se deixar, nós vamos falando aí, não acaba o assunto. Mais umas 2 horas, tá bom. Umas 3 horas, 2, 3 horas nós vamos falando. Mas eu queria, assim, pra gente... Muito legal a história do futebol, do esporte sanjonense é muito rica, né? Conversando com você, a gente vê como tem detalhes, riquezas. Graças a Deus, né? Como é bonito, né? Histórias que eu não sabia. Eu não conhecia o time Jabaquara. Foi fantástico. Não sabia que existia esse time. Descobri hoje. E, tipo assim, para você, uma pergunta agora de curiosidade mesmo. É o Leivinha, a sua opinião pessoal. Para você, quais os maiores craques do futebol? Vamos falar isso. 5 maiores craques do futebol brasileiro primeiro e depois internacional. Que eu vi jogar? Que você viu jogar. Bom, claro que o Pelé é o primeiro, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida, né? Mas aqui teve tanto que... E pode ser também do mundo, do Corinthians, Palmeiras, Flamengo. Bom, eu vou citar que aqui... você assistiu pela TV também, né? Aqui, no Brasil, Roberto Rivelino. Né? Eu vi uns jogos dele antigos, assim, que eu não vi jogar. Ademir da Guia. Roberto Dias, que era quarto zagueiro de São Paulo. Ivair, centroavante da Portuguesa, que era chamado de príncipe. Pelé era o rei, ele era príncipe. Poxa. Isso citando 5. De São Paulo. Podemos citar de outros lugares também, Garrincha, Didi, outros... Era forrado de craques naquela época, né? Zico, numa outra fase, claro. Por todos os grandes jogadores. Falcão. No 5 é pouco. É demais que tinha, né? Que às vezes eu paro para ver os jogos antigos. O Ronaldinho Gaúcho foi fora de série também. Esse aí jogava muito, hein? Internacional, assim. Eu ouço nomes de Stefano, Maradona, Beckenbauer. Beckenbauer não olhava para o chão. Não olhava para a bola. Tocava assim.
Uma classe... Né? Parecia que estava jogando de terno. Terno e gravata. Coisa elegante. Cruyff, Johan Cruyff, da Holanda. Esse é famoso, hein? Impressionante. Não tocava uma bola para trás, só para frente. Que era o tal do carrossel. Parecia o carrossel holandês. Era um timaço na época, né? Parece que estava jogando basquete. Você chega... É para frente. Não tem que recuar. Recuar é coisa de hoje em dia, né? Que está triste de ver. Mais algum? De Stefano já disse, né? O que você achava do Maradona? Era meio... Mas jogava, né? Jogava demais. Mas o lado negativo dele era a arrogância. É, né? Então, esses tipos de pessoas não viram ídolos. Eu gostava de ver ele jogar tal, mas não fazia tanta... Eu gostava de ver o Beckenbauer e outros. E você chegou... Tá legal esse assunto. Você chegou a conhecer vários jogadores pessoalmente, né? Como o jornalista, né? Tem algum jogador que te encantou pela humildade, pela simplicidade? O Zico. Gente boa. Fantástico. É. O Rondinelli, que é aqui de São José, jogou com ele a década de 80. 70, 80. Aquele timaço do Flamengo que foi campeão mundial, né? Júnior, Raul, Adílio, Andrade, Nunes, Lico. Era um timaço. E o Rondi resolveu fazer um amistoso aqui, que depois que o Zico parou, ele fundou o CFZ, na Barra da Tijuca. Centro de Futebol Zico. E o Rondinelli convidou ele para trazer esse time para jogar em São José, jogo beneficente. Convidou o pessoal da região toda e me chamou para divulgar. Não sabia do jornal, tudo. Aí eu falei, claro, você me passa. Se você me passa, não, você vai junto comigo. Ah, é? Ficamos 5 dias no Rio. E fomos visitar o Flamengo, a sala de troféus, a Gávea. E fomos lá no CFZ, onde o Zico tinha marcado com ele. Chegar lá, percebi o tanto de amizade que eles tinham. Enquanto o Zico não chegava, o Rondinelli estava com os 2 pés em cima da mesa, assim, batendo papo comigo, né? São amigos mesmo. Foi muita gente boa. Essa é muita intimidade, assim, né? Você colocar o pé em cima da mesa. Né? Aí o Zico chegou, todo brincalhão, tal, como se me conhecesse há muito tempo. Legal isso, né? Não tem nada de arrogância, de falar, assim, de demonstrar, eu fui o Zico, nada. Porque eu tenho uma história pessoal minha que eu sou corintiano. Não vou falar, não. Uma vez eu fui lá filmar um centenário do Corinthians, tinha um jogador lá do Corinthians. Tinha uns que nem te olhavam na cara. Tem. Sei lá, o que faz ele é a torcida também, né? E os caras não choram, não jogou nem um décimo do que o Zico jogou como jogador, né? Então, eu acho legal isso, né? Você ter o seu ídolo como uma pessoa simpática. Ele até contou um caso pra gente lá, que no CFZ ele empregou alguns ex-jogadores, o Jaime, o Adílio e tal. E atravessando a rua, tá na praia já. E convidaram ele falou, me convidaram para um churrasco na praia. Eu aceitei. Você acredita? Eu aceitei o convite. Que bom, ele hein? é o dono de tudo lá, né? Aí ele foi e tal, chega lá, falou, olha, churrasco que nem esse eu nunca vi. Tinha 2 quilos de carne e 400 caixas de cerveja. Mas dando risada, né? Nossa Senhora! Você pode dizer, né? Não foi bem assim. Mas, ixi, morremos de rir. História legal. Gente boa demais. Nossa. Então. Eu gosto muito de ver ele jogar. Quis dizer, eles vão lá para beber, não é para comer. Calma. Rapaz, é muito legal. E sabe que é uma coisa que estou até sobre o futebol brasileiro hoje, né? Como que você falou, né? O Flamengo tinha um grande time e foi campeão mundial. E hoje, se a gente pegar a história
das Copas do Mundo. O Brasil foi campeão em 2002, né? A última Copa. Sim. A último campeonato mundial, quem foi campeão foi o Corinthians, em 2012. Depois disso aí, acho que desnivelou muito o futebol europeu com o brasileiro, né? Virou o contrário. Porque hoje você vê, desde 2012, aí ganhou Alemanha, Itália, França, né? Espanha. E agora a Argentina conseguiu ganhar um Mundial para o Sul-Americano, né? Que tinha o Messi também, estava jogando muito, né? E o Brasil agora, por exemplo, você vê o atual time aí que ganhou, o Real Madrid, né? Com jogadores brasileiros também, né? Porque hoje é a questão do dinheiro, né? Dos clubes né? Os clubes europeus são uma potência econômica, né? Como que você vê essa diferença hoje? Vai estar cada vez mais difícil para a gente ganhar o Mundial desses times. Pode ser resumido, né? No que aconteceu nesse último amistoso da seleção. Sou palmeirense, torci para o Endrick levantar voo, até que foi contratado pelo Real Madrid, né? Titular da seleção, faz o gol, pega a camisa da seleção e joga no chão. Um estádio com 95 mil pessoas, 90 mil acho que era mexicano, o mundo inteiro assistindo. Esse é o nível. Até comentando com o pessoal do Mesmo Fute, falei, olha, vai chegar no Real Madrid, o Ancelotti vai... Primeira coisa, sentar e bater uma boa conversa com ele, porque isso não se faz. E esse está o nível do futebol brasileiro, não de jogar a camisa no chão. Está o nível, a cabeça desses jogadores que hoje praticam futebol aqui. É porque eu vejo, por exemplo, a seleção de Portugal, o Cristiano Ronaldo, que foi baita jogador, né? Baita jogador, né? Campeão várias vezes. Você vê ele cantando o hino de Portugal, parece que eles estão ali, cara. Parece que cantando uma ópera, né? Eles levam a sério, como se eles estivessem numa guerra ali. O Messi também. Messi, você vê o Messi, os argentinos, o goleiro argentino, tudo ali compenetrado. Parece que eles levam... Realmente parece que... Talvez é o que a gente tinha falado, né? De repente o futebol brasileiro, esses jogadores, por isso que perderam um pouco um vínculo com o povo brasileiro, né? Com o povo, com a seleção brasileira, né? Que eles estão representando 200 milhões de pessoas, né? E não sabem disso. E não é questão de dinheiro, eu penso. Porque se você pensar em dinheiro, o Cristiano Ronaldo também tem, o Messi tem. E mas... não vão estudar, porque dinheiro já tem e não vai melhorar nesse ponto. A família também vai junto, como foi a do Neymar. Tudo que ele faz, eles batem palma. Então, acho que não vamos ficar muito tempo sem ver a conquista de uma Copa do Mundo. Vai ser... Porque é aquilo, né? Amistoso, México, Colômbia é uma coisa. Mas a hora que você chega numa Copa do Mundo, você vai... Vamos ver a Copa América agora, vai ser um exemplo, né? Tanto que você vê que a gente perdeu a última Copa, porque para a Croácia, numa jogada boba, né? No final, né? Que em vez de segurar a bola, ficou tocando, perdeu a bola. Não, tá triste de ver aqui. Não tem aquela objetividade que tem que ter. Que no futebol europeu, quando você assiste uma Champions League, é muito diferente, né? Você joga um Bayern com um time, 2, 3 gols, é o que eles... Craque contra craque. Então, quer dizer, você pega a primeira falta, vamos dizer assim, acontece lá com meia hora de jogo. Aqui tem falta com 15 segundos. Às vezes você pega time grande, põe lá um Corinthians, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, São Paulo, fica 0-0, 1-0, e não vai, aquele jogo, são os maiores times, né? Então, vai ser cada vez mais difícil mesmo a gente ganhar de um time como o Real Madrid, como... Não tem quem faz a cabeça desse jogador, porque esses técnicos estão para se garantir no cargo. E mantinha jogador, né, Leivinha? Porque você vê, né? Você pega esse time, por exemplo, São Paulo, campeão mundial de 92, 93. Isso. Tinha craques, né? Que ficaram aqui, né? Hoje é o que você falou, a gente pensa, né? Deu 17 anos, 18 anos, jogador destacou. Palmeiras já vendeu mais um agora esses dias, né? Vai embora, né? Não fica mais. Não fica, não cria vínculo. Imagina esse time do Flamengo que você está falando. Quem você falou era Júnior. Ninguém foi embora. Zico. Eles se gostavam. Gostavam do clube, gostavam da torcida. Inclusive, eu acho... Gostavam de ganhar título.
Inclusive, eu acho que nós vivemos o último tempo disso aí, que tem a ver com o Palmeiras. Por exemplo, Marcos, goleiro do Palmeiras, podia ter ido embora. Ficou. Rogério Ceni, era um cara, se quisesse, ele teria ido embora. Marcelinho Carioca, que batia falta, que hoje parece que os jogadores não sabem nem bater falta mais como antigamente, né? Você não acha? Né? Eu vejo os caras bater falta, assim, nossa, mas bate a falta lá, oi, A gente estava batacaba. falando no Zico. O Zico terminava o treino, ele chamava o Raul ou algum goleiro. Eles achavam ruim, né? O Raul, então, olhava torto. Tinha que ficar lá no gol, com uma camisa colocada no ângulo, onde a coruja dorme, lá que fala, né? Sim. O Zico cobrava com barreira, com 3 ou 4 na barreira. Tinha que acertar a camisa lá, que era o que ele ia fazer no jogo. Então, ele ficava mais 1 hora depois do treino, um craque do jeito que era. Dedicação, né? Hoje, Rogério Ceni também, né? Um goleiro. no vestiário, no próprio vestiário, depois do treino, já põe o fone de ouvido, já liga o celular, já... É verdade. E você vê esses jogadores todos aí, Marcos do Palmeiras, Rogério Ceni, Marcelinho Carioca, poderiam ter ido embora, porque eles sabiam jogar Sim. muito melhor do que hoje, né? E quando ia embora, que nem o Zico foi, eles iam já com seus 25, 26 anos, né? Hoje, se bobear, você já está vendendo o garoto por 14, 15 anos, já está mais ou menos negociado, né? E nisso vai ficando os mais ruins para a gente, né? A gente vai vendendo o que é bom, né? Mania do Brasil, né? Tudo que a gente quer bom, a gente manda para fora, Manda né? para fora, para eles curtirem lá. Olha, Levinha, muito legal. Eu que agradeço. Batemos um papo fenomenal. Espero que você tenha gostado. Nossa, muito. Você... Tudo que a gente gosta antes de falar, né? Você está de parabéns aí pelo seu trabalho. E se você quiser deixar alguma mensagem para alguém, para sua família, para algum filho seu, você está à vontade, né? Para as pessoas do Quero futebol. mandar um beijo para Maria Fernanda, minha filha, que ela está aguardando a gravação para guardar de lembrança, né? Com certeza, tudo que eu participo, ela guarda o livro, Isso aí. É uma lembrança que ela vai ter, né? E para os amigos também, para o Memofute, né? O pessoal do Memofute também, um grande abraço para eles. Eu vou ver se eu consigo chegar até eles, Sim. o podcast. Você está de parabéns. E aos amigos do futebol, porque eu também joguei aqui, tive amizades muito fortes jogando, né? Falei da parte jornalística, mas nós fomos campeões regionais pela Pratinha. Que legal. Você também foi. Acho que foi o último grande time forte que o Pratinha teve, 79. Hoje ainda tem futebol amador, São João? Tem o campeonato amador com 3 divisões, né? Primeira, segunda e terceira, somando tudo, dá uns 30 e poucos clubes. Mas se o nível do campeonato brasileiro, paulista, tá do jeito que nós comentamos aqui, você calcula um campeonato amador, né? O paulista, você vê, né? Não é mais o paulistão mesmo. Estou falando de São João, não, estou falando de modo geral. No geral, é. É o que a gente estava acabando de falar aí, né? Futebol europeu foi e o sul-americano mesmo, né? Que nem estava falando aí do Deportivo Cali, né? Sim. Né? A seleção uruguaia era uma seleção forte. Hoje você vê, não chega lá no menos nas quartas, nas oitavas, lutando. Não é mais aquele... A Argentina conseguiu agora, mas também o Messi jogou, né? Porque ele jogou, nossa senhora, ele jogou. Todo time precisa de um grande capitão. Ele foi o líder. Às vezes a pessoa é líder sem falar uma palavra. Ele... Que nem no Santos, o Mauro contava pra gente que Pelé não faria metade dos gols que ele fez se não fosse o Zito. Zé Eli de Miranda, que era o meio-campo, jogava no meio-campo, de volante. Se o Pelé recuasse uma bola, ele rasgava o verbo. Você sabe tudo. Não toca para trás, toca para frente, vai lá e faz. Se ele tinha feito 4 no primeiro tempo, ele fazia mais 4 no segundo. Era um incentivador ali, né?
Quando ele tinha 30 e poucos anos, que foi tri no México, ele falou, nossa, não fosse o Zito, eu não seria o que eu fui também, né? Você observa no futebol, né? Dunga em 94, né, por exemplo. Não era um craque, mas você vê que era o líder do negócio, né? Exatamente. Aí tinha o Romário, que era o cara que resolvia, né? Então tem que ter o líder da... Tem que ter. Hoje, uma seleção brasileira, você não enxerga isso. É isso que eu falo para você. Acho que é os últimos anos da seleção Não brasileira... tem quem? O goleiro? Tinha o Neymar como referência, mas não serve como ser líder, né? Na minha opinião. Não. Grande jogador, pelo joga. Contrário. Joga, sabe jogar. Anti-líder. Mas, realmente, qualquer equipe, né? Até dentro de uma empresa, né? Eu acho que é necessário disso, né? Eu gosto de jogar futebol de botão. Nós, né? Da nossa época, né? A gente tinha campeonato na casa do Jeter, que foi funcionário do Banespa, antigo Banespa. Eu vi clubes. Jogava o Josué Amorim, o Marrique, que foi... Coisa da nossa geração, né? E você levava o teu timinho lá, a mesa era essa aqui e tal, lisinha, bonitinha, trave e tal, te pintava o campo. Aquilo era a paixão de nós. Rapaz, eu gostava, eu jogava em casa, nós fazia campeonatinho e... A mãe... Mas você sabe que eu estava vendo aqui São João não tem clubes como o Vasco, outros clubes aí, eles têm até associação do pessoal que leva seu clube, se tiver, é uma distração, né? É um esporte, é gostoso, né? Tipo jogar uma sinuca. Minha mãe falava, o que você ganha jogando botão? O povo acha que... O que eu ganho? Você distrai. Experiência. Né? Falei, pronto, que é uma palavra. E leva a sério a rivalidade, né? Você pensa que né? Não levava a sério, isso aí até briga. Isso aí até briga. Ô, Leivinha, foi um prazer receber você. Logo vai estar no ar. Tá. Espero você me avisar. Esperamos, quando tiver novos assuntos aí de esporte, chamamos você novamente. Obrigado. E um abraço para o pessoal da casa também, que participou, que colaborou, né, com a entrevista. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Leivinha. Então, esse é mais um Aldeia Cast. Foi um prazer estar com vocês, pessoal. E esperamos trazer novos assuntos. Prepare, vão ter assuntos muito legais, inclusive ligado ao esporte. Esse eu vou te mandar. Um pessoal da Vargem. É muito interessante. Vou ficar na surpresa, aí eu vou te mandar, quando estiver certinho. Depois você me explica direitinho como é que vou te explicar. Funciona. E obrigado, pessoal. Até a próxima.